Uniclac. Olá, meus alunos, estamos começando mais uma aula aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E na aula de hoje vamos começar os estudos sobre a teoria geral dos contratos. Segundo bloco da parte especial do Código Civil, ainda no primeiro livro, nós vamos iniciar na aula de hoje. Aulas passadas, concluímos o estudo do direito das obrigações e agora passaremos a falar especificamente sobre contratos. Você provavelmente se lembra das nossas últimas aulas que uma das fontes de obrigação é exatamente o contrato. Portanto, nesta e na próxima aula, nós continuaremos a análise do direito obrigacional. Por isso disse, apesar de mudarmos a disciplina para direito contratual, mantemos o primeiro livro do Código Civil, que é o livro das obrigações. Pois, em verdade, a partir de agora, analisaremos uma das fontes específicas, uma das fontes mediatas da obrigação. Estou falando sobre o contrato. Como aula inaugural, nós vamos trabalhar na aula de hoje os princípios fundamentais do direito contratual. Entretanto, antes de falarmos sobre princípios, me permita fazer uma reflexão introdutória quanto à natureza jurídica dos contratos. Qual é a natureza jurídica do contrato? Esta é uma pergunta que gera uma certa confusão, percebo tanto no âmbito da universidade, quanto no âmbito dos preparatórios para concurso, uma dificuldade muito grande em resolver este questionamento. Qual é a natureza jurídica de determinado instituto? Pois bem, qual é a natureza jurídica do contrato? Sempre que você se deparar com este questionamento, no direito civil material, o que se pretende obter por resposta nada mais é do que a localização do instituto questionado naquele famoso gráfico do fato jurídico. Qual é a natureza jurídica do contrato? Onde ele se localiza dentro do gráfico dos fatos jurídicos? Você se lembra? Fato jurídico. Rapidamente, para a gente passar a análise dos princípios. Fato jurídico. O que é fato jurídico? Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque apto a criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. O que faz de um fato relevante para o direito? A possibilidade de criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. Fato jurídico se divide em duas primeiras espécies. O chamado fato natural, também denominado, e atenção para essa nomenclatura, fato jurídico em sentido estrito, fato natural, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, e fato humano. Também chamado de ato
jurídico, também chamado de ato jurídico. O fato natural é aquele acontecimento relevante para o direito, porque é apto a criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos, mas que não decorre imediatamente da vontade humana. Ou seja, decorre de fato alheio à vontade humana. Ao menos de um ponto de vista principal, né? Não decorre necessariamente, obrigatoriamente, da vontade humana. Por isso, natural. Este fato natural pode ser ordinário, quando comum, quando corriqueiro, ou extraordinário. Quando não é tão comum. Antigamente falávamos em previsível e imprevisível. Na verdade, a maioria dos fatos extraordinários são até previsíveis, mas eles não são tão corriqueiros, por isso assim classificados. Aqui nós encontraremos nascimento, maioridade, morte, aluvião, avulsão, fatos naturais, jurídicos, porque criam, modificam, transmitem ou extinguem direitos. O fato humano, ele pode ser lícito, ato jurídico lícito ou ilícito. O ilícito pode ser penal ou cível. O que nos interessa aqui, né? Ilícito civil, inclusive o ato ilícito é fonte de obrigação também. Você se recorda lá das nossas aulas introdutórias ao direito obrigacional. 3 fontes imediatas: contrato, ato unilateral de vontade e ato ilícito. Agora, o lícito se divide em 2 espécies também. O ato meramente ilícito, também é chamado de ato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido estrito. E negócio jurídico. Não vou me prender aqui aos detalhes, mas você se lembra que o ato meramente ilícito é aquele que decorre da vontade humana, afinal, ele é ato jurídico na gênese, decorre da vontade humana, mas os seus efeitos decorrem da lei. Seus efeitos estão prescritos, estão previstos na lei. É, por exemplo, caso do reconhecimento voluntário de paternidade. Manifesto a minha vontade, os efeitos são ex lege, decorrem da lei. Já o negócio jurídico é aquele ato jurídico que decorre da vontade humana com livre, não absoluta, mas livre, escolha dos efeitos. Então, manifesta-se a vontade, escolhe efeitos. O agente manifesta a vontade, escolhe efeitos. Efeitos ex voluntate. Aquele que manifesta a sua vontade com autonomia privada, que não é absoluta, mas ampla, delibera os efeitos decorrentes do negócio. Qual é a natureza jurídica do contrato? Qual é a natureza jurídica do contrato? A natureza jurídica do contrato é de negócio jurídico. Nós temos manifestação de vontade com autonomia privada na deliberação dos seus efeitos. O que chama a atenção dos senhores é para o fato de que, muito embora, na sua maioria, os negócios jurídicos sejam bilaterais, nem todos são bilaterais. Existe negócio jurídico unilateral, como é o caso, por exemplo, do testamento. Negócio jurídico unilateral. Agora, muita atenção. Todo contrato,
todo contrato será, pelo menos, um negócio jurídico bilateral. Todo contrato será, ao menos, um negócio jurídico bilateral. Não existe contrato com uma pessoa só. Me parece óbvio isso, mas, por vezes, existe uma certa confusão com relação a essa afirmação no âmbito das provas, no âmbito dos concursos públicos. Todo contrato será negócio jurídico, ao menos bilateral. Até porque o contrato é fonte de obrigação, e você bem sabe que a obrigação ela se caracteriza pela bilateralidade, ou seja, pela existência de ao menos dois sujeitos em polos distintos. Um na qualidade de credor e outro na qualidade de devedor. Contrato é fonte de obrigação. Portanto, nós teremos um sujeito na condição de credor e um sujeito na condição de devedor. Assim sendo, todo contrato será negócio jurídico, pelo menos bilateral. Será negócio jurídico, pelo menos bilateral. Cuidado, isso eu vou dissecar na próxima aula. Existe uma classificação de contrato que o identifica como contrato unilateral. Contrato unilateral. Esta é uma classificação. Mesmo o contrato unilateral é um negócio jurídico, ao menos bilateral. Entendeu isso? Todo contrato, quanto à sua formação, será um negócio jurídico, pelo menos bilateral. Porque eu preciso de um credor e um devedor, ao menos. Mas existe uma classificação que identifica a existência de contratos unilaterais. Mesmo os chamados contratos unilaterais são negócios jurídicos bilaterais. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Mas já adianto, quando nos referimos ao chamado contrato unilateral, ele tem duas pessoas, ele tem dois contratantes. Ele é assim chamado unilateral, porque apenas um deles é devedor, o outro é só credor. Então ele é chamado unilateral em razão da inexistência de contraprestações. Só um dos contratantes tem prestação a cumprir. Por isso ele é unilateral. Toda a carga obrigacional está sobre um dos sujeitos. O outro é credor. Mas notem, tem dois. Por quê? Todo contrato será negócio jurídico, pelo menos, bilateral. E sempre patrimonial. Ok? Feita essa reflexão sobre natureza jurídica do contrato, que será muito importante no desenvolvimento das nossas aulas, nesta aula e principalmente na próxima aula, né? Vamos, então, à análise dos princípios. Você sabe, como concurseiro, que o tema princípios é muito importante, é maçante porque é teórico, mas muito importante na sua preparação para concursos públicos, porque é tema cobrado. Nós veremos que ele é de fato cobrado na hora de resolver algumas questões que eu separei para praticar o nosso conhecimento, ok? Aí num próximo bloco. Princípios, tema teórico, mas extremamente relevante. E uma característica do estudo de princípios é que varia muito a depender do doutrinador que você adota. Alguns doutrinadores apresentam 7 princípios, 8 princípios, 5 princípios.
Já vai muito do doutrinador que se adota, mas todos eles passam por um mesmo caminho. E é esse caminho que eu quero identificar. Talvez, pegando ali o Carlos Roberto Gonçalves, você vai encontrar princípio que não mencionei em aula. Passando pela Maria Helena Diniz, pelo Paulo Nader, pelo Cristiano Chaves, pelo Nelson Rosenwald, pelo Pablo Stolze, você vai encontrar princípios que não falei em aula, porque este é um tema que varia muito de doutrina para doutrina. Mas estes que separei para a nossa reflexão certamente vão aparecer em todos. É o que chamo de caminho. É o caminho que todos vão passar, ainda que deem ali algumas voltas, mas todos vão passar. Princípios de destaque. 5 princípios. Costumo dizer que esses 5 princípios se dividem em 2 categorias. 3 princípios clássicos do direito contratual e 2 princípios contemporâneos, 2 princípios modernos, decorrente da Constituição de 88, da Constituição Cidadã. 5 princípios, 2 grupos. Princípios clássicos do direito contratual, que são o princípio da autonomia, princípio da força obrigatória e o princípio da relatividade. E 2 princípios modernos, por assim dizer, decorrentes da Constituição de 88 e a sua ideia de cidadã, né, de privilegiar direitos sociais, privilegiar a dignidade da pessoa humana, que são o princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva. 5. Autonomia privada, força obrigatória, relatividade, os 3 princípios clássicos do direito contratual, função social, boa-fé objetiva, princípios decorrentes da Constituição de 88. Então vamos ao trabalho. Primeiro princípio, o princípio da autonomia privada. Quando falamos em princípio, o que vem à sua mente? Ou melhor, quando nós falamos em autonomia, o que vem à sua mente? Lendo a sua mente, mas é uma leitura muito previsível, imagino que você pensou em liberdade. Quando falamos em autonomia, naturalmente pensamos em liberdade. Este, sem dúvida, é o princípio mais fundamental do direito contratual. Princípio basilar. Porque o contrato é o grande instituto que demonstra a liberdade. O grande marco, o grande símbolo da liberdade individual é, sem dúvidas, o contrato. Por isso, primeiro princípio e basilar princípio, princípio da autonomia. Desde o direito romano, como digo aqui no nosso slide, as pessoas são livres para contratar, se quiserem, com quem quiserem e sobre o que quiserem. Isso é autonomia. Liberdade. Autonomia de vontade. Na doutrina vai ter ali uma discussão sobre diferença entre autonomia privada e autonomia de vontade, mas este é um conflito de somenos importância para os nossos estudos. Autonomia nos remete à ideia de liberdade. Portanto, quando falamos em autonomia privada como princípio fundamental do direito contratual, isso nos revela a ideia de que o indivíduo ele pode contratar, se quiser, com quem quiser e sobre o que quiser. Esta é a regra. Evidente que essa regra possui algumas exceções. E exceções decorrentes dos 2 princípios modernos que já nomeei. Função social, boa-fé objetiva. A autonomia na atual conjuntura, autonomia na atual regulamentação,
ela é profundamente atenuada pela função social e pela boa-fé objetiva, mas prossegue como princípio fundamental, trazendo-nos a regra de que todos somos livres para contratarmos, se quisermos, com quem quisermos e sobre o que quisermos. Autonomia, liberdade. Essa autonomia, digo, é ampla, mas ela não é absoluta. Essa autonomia é ampla, mas ela não é absoluta. Existem limitadores. Tá? Na verdade, apesar desta autonomia ser ampla, ela nunca foi tão restringida como atualmente, mas prossegue ampla, de forma alguma absoluta. O legislador ele gera uma certa confusão entre dois termos que doutrinariamente nós separamos, né? Quais são esses termos? Que são consequências da autonomia privada. Liberdade de contratar e liberdade contratual. Tá? Autonomia privada enquanto princípio fundamental do direito contratual, ela nos traz, em regra, a liberdade de contratar e a liberdade contratual. Tá? Esses dois termos são utilizados de uma forma pouco técnica na legislação, é possível observar uma certa confusão entre eles na lei, mas doutrinariamente fazemos a distinção entre eles. Liberdade de contratar e liberdade contratual. A liberdade de contratar, ela traduz a ideia de contratar se quiser e com quem quiser. Liberdade de contratar se quiser e com quem quiser. Sem dúvida alguma, a autonomia privada nos revela de uma forma muito ampla a liberdade de contratar. Raríssimas são as exceções a esta liberdade de contratar com quem quiser e se eu quiser. Isso permanece muito amplo, mas existem algumas exceções. Tá? Nós vamos encontrar, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, artigo 39, inciso 1º, inciso 2º, o regramento de que o fornecedor ele não pode se recusar injustificadamente a contratar com determinado consumidor. Se você vai numa loja, sei lá, de material esportivo e quer comprar um tênis que está lá à mostra, e que tem em estoque, o fornecedor, por força do artigo 39 do CDC, ele não pode se recusar injustificadamente a te fazer essa venda. Então você percebe que a autonomia de contratar do fornecedor, ela é bem apertada, ela é bem relativizada. Liberdade de contratar se quiser e com quem quiser. Mas em situações normais, o fornecedor ele não tem a liberdade de não contratar. Perceberam? Então é uma exceção a esta regra. Nós vamos encontrar também ao longo do Código Civil algumas regras restritivas também à liberdade de contratar. Por exemplo, a liberdade do pai vender para o filho. O legislador vai nos dizer que, em regra, a venda de ascendente para descendente é anulável. Restrição à liberdade de contratar, se quiser e com quem quiser. O legislador vai nos trazer um rol no artigo 497 de pessoas que não podem contratar entre si, sob pena de nulidade. Exceções que nós encontramos à regra ampla, ainda ampla, da liberdade de contratar.
Liberdade de contratar, se quiser e com quem quiser. Mas disso existe uma outra vertente, que é a liberdade contratual. Se a liberdade de contratar nos revela a ideia de contratar se quiser e com quem quiser, liberdade contratual nos leva para o conteúdo do negócio. Liberdade contratual está relacionada à liberdade de contratar sobre o que quiser. A liberdade de deliberar o conteúdo da avença. Perceberam? Liberdade de contratar, liberdade de contratar se quiser, com quem quiser. Liberdade contratual, conteúdo, deliberação de conteúdo. Contratar sobre o que quiser. Existem espécies contratuais em que o sujeito, embora tenha liberdade de contratar, ele não tem liberdade contratual ampla. Você sabe muito bem, estou falando do contrato de adesão. Que a marca do contrato de adesão é que eu, contratante, contrato se quiser, portanto, tenho liberdade de contratar, mas não delibero as cláusulas, não discuto as cláusulas, não negocio as cláusulas. Portanto, eu tenho uma restrição na minha liberdade contratual. Contrato se quiser, mas não participo das negociações. Ao contrário dos contratos ditos paritários, onde as partes estão em igualdade de deliberação. Sobre os contratos de adesão, o legislador vai falar, e nós vamos analisar isso na aula seguinte, que, considerando que uma das partes não tem participação ativa na deliberação das cláusulas, etc., o legislador vai dizer que são nulas as disposições contratuais em que o aderente renuncia a direitos decorrentes do próprio contrato. Isso para proteger o aderente. Já que eu não posso participar da deliberação, já que eu não tenho liberdade contratual, a outra parte não pode me impor a renúncia a direitos decorrentes do próprio contrato. Por exemplo, uma relação de consumo, em que eu vou adquirir um carro e o vendedor, uma relação de consumo, portanto, um contrato de adesão, eu vou comprar um carro na condição de consumidor, não posso deliberar tanto assim as cláusulas desse contrato. E aí o vendedor quer me impor uma cláusula de renúncia a direitos decorrentes do contrato como garantia do vício redibitório. Essa cláusula é nula. Essa cláusula é nula. Considerando que no contrato de adesão as partes não estão em igualdade de negociação, aquele que não tem liberdade contratual ampla recebe uma proteção por parte do Estado. Grande demonstração desta proteção é o dispositivo legal que diz que são nulas as disposições de renúncia de direito decorrente do próprio contrato nos contratos de adesão. Além disso, havendo cláusulas contraditórias, cláusulas ambíguas, a interpretação sempre será pró-aderente. Pró-aderente. Além disso, a gente vai encontrar algumas outras disposições legais que excepcionam a liberdade contratual. Por exemplo, o artigo 426. Eu não posso contratar sobre qualquer coisa. E bem, a autonomia privada ela é ampla. Eu tenho liberdade de contratar com quem quiser, se quiser. Tenho liberdade contratual, ou seja, de deliberar conteúdo do contrato, isso como regra. Mas essa regra é bastante excepcionada. Nós vimos, em regra, o pai não pode vender para o filho. Existe um rol ali de pessoas que não podem contratar entre si.
seja, restrição à liberdade de contratar. E existem regras também que restringem a minha liberdade contratual. Por exemplo, eu posso vender a herança que um dia eu vou receber do meu pai está vivo. Lá em casa somos 4 filhos, eu já sei, vai ficar 25% para cada um. Por causa do regime de bens, minha mãe não herda. Então eu posso pegar hoje e vender os meus 25% na herança, que um dia terei em razão da morte do meu pai, que ainda está vivo. Posso fazer isso? Não, não posso. Não posso. Restrição à minha liberdade contratual. Artigo 426 do Código Civil. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Percebem? Autonomia privada. Autonomia privada. Sobre a autonomia privada, alguns artigos que destaco aqui para a nossa reflexão à luz da lei. Abra aí o seu Código Civil, artigo 421. O legislador nos diz: a liberdade de contratar, tá? Neste caso, a expressão utilizada de uma forma um pouco equivocada, tá? Me parece que esse artigo está muito mais relacionado à liberdade contratual. Por isso que disse que em várias situações o legislador não foi técnico na utilização das expressões. Tá? Uma delas, ao meu ver, aqui. Isso está mais relacionado à liberdade contratual do que de contratar. Mas veja o texto legal. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Tá? Grande limitador da autonomia privada, atualmente, sem dúvidas, é a função social do contrato. Já vamos falar sobre ela. Sem dúvidas, grande limitador da autonomia privada atualmente é a função social do contrato. Já vou explicar esse princípio moderno. Artigo importante. Artigo 425. Tá? Manifestando a autonomia. Privilegiando a autonomia. O legislador vai dizer: é lícito às partes estipular contratos atípicos, ou seja, contratos que não têm previsão legal, observadas as normas gerais fixadas neste Código. Artigo 425 do Código Civil, privilegiando o princípio da autonomia, diz: é lícito, é autorizado por lei a celebração de contratos atípicos. Contratos que não possuem expressa previsão normativa. É lícito, desde que observadas as normas gerais deste Código. Então, você quer fazer um contrato e não encontra ele no Código Civil, tem problema. Faz o seu contrato, liberdade. Liberdade, desde que você observe as regras fundamentais previstas no Código Civil e nas leis especiais. Ok? Então, 2 artigos aqui para fundamentar o princípio da autonomia privada. Artigo 421, tá? Que apresenta a liberdade, mas apresenta que ela é exercida nos limites da função social. Então, função social como atenuante da autonomia privada. E artigo 425, que diz: a liberdade de contratar e a liberdade contratual permanecem amplas, tanto que, mesmo não havendo expressa previsão legal do contrato que você quer, você pode celebrar. Você pode celebrar, desde que observar as normas básicas. Ressalto aqui para nós, entendimento jurisprudencial, enunciado 23 do Conselho de Justiça Federal, do CJF, falando sobre a função social como limite, né, como limitadora à liberdade de contratar, à liberdade contratual. Veja lá, a função social do contrato, prevista no artigo 421 do novo Código, não elimina o princípio da autonomia contratual. Se observa que, jurisprudencialmente, adequa-se a expressão. Tá? A função social está aqui prevista no artigo 421 como atenuante da liberdade, mas ela não extingue. Função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua.
reduz o seu alcance. Reduz o seu alcance. Quando presente interesses meta-individuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Esse enunciado aqui, ó, é brilhante para compreender o que é realmente a função social. A função social ela não veio para extinguir a autonomia privada, ela veio para atenuar. Ela veio para limitar. Quando presente, interesses coletivos, interesses meta-individuais, a nossa autonomia contratual não pode ser exercida de tal modo a causar prejuízo à coletividade. Nós vamos ter uma restrição na nossa autonomia para proteger direitos de terceiro, direitos coletivos, direitos meta-individuais. E também quando tiver relacionado à dignidade da pessoa humana. Tá? Inclusive, daqui a pouquinho, eu vou utilizar a expressão eficácia interna e eficácia externa da função social. Tá? Eficácia externa da função social. Limitação da autonomia para proteger direitos coletivos. Eficácia interna. Limitação da autonomia para proteger a dignidade da pessoa que está contratando. Está contratando. Ok? Função social do contrato, prevista no artigo 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua, reduz o seu alcance. Quando presentes interesses meta-individuais, eficácia externa da função social, ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana. Sua eficácia interna. Ok? Segundo princípio fundamental do direito contratual, também princípio clássico, também princípio que marca o direito contratual desde a sua origem, desde os tempos mais remotos, desde a época do direito romano. Tá? Quando pensamos em contrato, pensamos em liberdade de gestão dos próprios interesses, autonomia. Mas quando pensamos em contrato, pensamos também em regra. Você já ouviu a expressão, o contrato faz lei entre as partes? Certamente você já ouviu essa expressão. O contrato faz lei entre as partes. Esta expressão decorre do princípio fundamental, princípio da força obrigatória do contrato, princípio da obrigatoriedade. Se acordamos com autonomia, se com liberdade escolhemos contratar e deliberamos as cláusulas deste contrato, o que aqui foi acordado é obrigatório entre nós. Força obrigatória do contrato. O contrato faz lei entre as partes. No latim, talvez você também já tenha ouvido essa expressão, nós vamos falar em pacta sunt servanda. Princípio da obrigatoriedade, princípio da força obrigatória, também conhecido como pacta sunt servanda. Princípio que decorre imediatamente da autonomia privada. Se com autonomia nós contratamos, veja, considerando que ninguém é obrigado a contratar, e que o ordenamento jurídico concede a cada um o direito de escolher com quem e sobre o que contratar, liberdade contratual, aqueles que voluntariamente decidem firmar um negócio jurídico deverão cumpri-lo nos termos em que foi acordado. O que nós acordamos entre nós é lei. Entre nós é lei. É evidente
que se a função social ela atenua a autonomia, ela vai influenciar diretamente na obrigatoriedade também, né? Se a autonomia for exercida em inobservância da função social do contrato, nós também vamos ter uma relativização na sua força obrigatória. Por isso que eu pedi para vocês observarem isso. 3 princípios clássicos e que interagem: autonomia, força obrigatória, relatividade. Autonomia é grande marca. Força obrigatória e a relatividade são consequências diretas da autonomia. 2 princípios modernos que limitam esses 3 primeiros. Se com autonomia contratei, o que contratei é obrigatório. Entre mim e a pessoa com quem contratei. Entre mim e o outro contratante. O contrato faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Tá? Separei aqui para nós, acho importante isso, né? 2 lições preciosas da doutrina. Orlando Gomes, um dos melhores contratualistas que já existiu aqui, né? Célebre contratualista, um livro de direito obrigacional maravilhoso, difícil, mas muito precioso, conteúdo riquíssimo. E Maria Helena Diniz, né? Também uma civilista espetacular. Veja o que a doutrina nos diz. Orlando Gomes: celebrado que seja com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais e imperativos. O contrato, celebrado que seja, com observância de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se as suas cláusulas fossem preceitos legais e imperativos. Maria Helena Diniz: o contrato, uma vez concluído, livremente, incorpora-se ao ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito. Contrato faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos parar esse primeiro bloco por aqui. Daqui a pouquinho voltamos falando sobre os 3 últimos princípios. Princípio da relatividade, ainda nesse grupo de princípios clássicos, e princípio da função social, princípio da boa-fé objetiva. Ok? Vai lá tomar uma água, tomar um café, e daqui a pouco retornamos para o nosso estudo sobre o direito contratual. Até daqui a pouco.